Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é a meditação, tá? Alguns tópicos bem importantes, que são três, na minha opinião, que geralmente são as dúvidas que as pessoas mais me questionam e também são as dúvidas que eu tinha lá no início, que o primeiro é o que realmente é a meditação, né? O que é a meditação e como que a gente pratica ela, de que forma ela é praticada e quais são os benefícios que ela nos traz. Então eu vou discorrer um pouquinho sobre esses três tópicos que eu acho, na minha concepção, que é bem importante a gente ter ele claro em mente para conseguir realmente praticar a meditação de uma forma bem tranquila e bem leve. Antes de mais nada, eu quero ressaltar a vocês que eu não sou nenhuma expert no assunto, tá? Pessoal, pelo contrário, eu ainda tô aprendendo muito, tenho muito que aprender e creio que é uma longa jornada onde a gente nunca vai conseguir aprender tudo, mas eu acredito que um pouco que eu já sei, um pouco daquilo que já faz sentido para mim é o suficiente para dividir com vocês e provavelmente vai sanar algumas dúvidas até mesmo das pessoas que já vieram conversar comigo ali pelo direct, já vieram me perguntar e aí já fica bem explicado para todo mundo. Antigamente eu tinha uma visão bem distorcida do que eu enxergo como meditação hoje, tá? Lá no início, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, a princípio, eu achava que para eu me tornar uma praticante da meditação, eu tinha que, primeiramente, me manter numa postura de lótus, assim, impecável, né? Ficar numa posição bem rígida e brigar com os meus pensamentos para não pensar. Eu achava que isso era meditação antes. E eu digo para vocês que estava tudo errado. Ainda bem que o universo é maravilhoso e ele entrou em sincronicidade comigo. E nessa sincronia, ele entendeu que eu tava bem perdida, que eu não tava conseguindo entender nada sobre meditação e que tava ficando muito pesado para mim a prática. Então ele me colocou muitas obras do Osho no meu caminho, obras essas que eu digo para vocês hoje com toda certeza que salvaram a minha prática, porque aí depois que eu comecei a ler, eu me tornei uma outra pessoa com uma percepção totalmente diferente. Um dos livros que eu até já mencionei para vocês aqui é esse aqui, Aprendendo a Silenciar a Mente. Gente, esse livro, ele é fantástico, tá? Ele é um livro bem fininho, como vocês podem ver. Um livro muito fácil de ser encontrado. Custo-benefício também muito, muito baratinho. Então, é um livro que eu sugestiono que todos vocês tenham, tá? Eu recomendo a leitura dele sempre, porque ele é um livro que ele traz muita consciência e ele deixa as coisas bem, bem claras. E ele foi escrito de uma forma muito fácil, muito didática. A gente consegue se conectar com o Osho de uma forma brilhante. E esse livro, ele me trouxe uma salvação. Porque o que o Osho sugestiona pra gente como prática de meditação? Ele nos ensina, principalmente nesse livro, que a gente deve lidar com a meditação como algo fácil de ser feito, no sentido de que a gente não pode brigar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Porque se a gente fica no sentimento de que tem que parar de pensar, a gente fica brigando com os pensamentos e aí vai tudo errado. Vai totalmente contra o que realmente é a meditação. Porque a partir do momento que tu precisa entrar na energia de brigar contigo mesmo, ou seja, se mantendo numa postura impecável de lótus, por exemplo, que pra mim era muito horrível, porque eu não tinha flexibilidade suficiente, então eu ficava constantemente brigando com o meu corpo, com a postura naquele momento, e além disso ainda brigava com os meus pensamentos, que eu não podia pensar, que eu não podia pensar, então a minha prática de meditação era um horror. Na verdade, eu não meditava, né? Quando eu descobri isso, foi um tapa na minha cara, porque eu disse, meu Deus, tô fazendo tudo errado. Então, se hoje tu tá fazendo dessa forma, se tu tá brigando com teus pensamentos, se tu tá brigando com a maneira que tu tá posturado, então eu já te adianto que é melhor tu parar tudo e começar tudo de novo. Leia o livro, que ele realmente vai te trazer muita clareza e muitas fichas vão cair. Então, o que é a meditação, segundo o que o Osho nos sugestiona? A meditação é o silenciamento total
do externo, né? É a gente aprender a silenciar a nossa mente de uma forma onde a gente passa a se sentir, se conectar com o atual presente, né? O presente momento no estado de aqui e agora faz com que a gente consiga entrar em estado de meditação. Como assim o aqui e agora? Uma vez que tu tira ali um tempo por dia, né, separa no teu dia um determinado tempo onde tu não vai ser incomodado, ninguém vai te interromper, tu te prepara, pode ser jogado lá no teu sofá, pode ser sentado no chão, da forma como tu achar melhor, uma postura que tu fique confortável, de preferência assim com a coluna ereta, tá? Mas nesse momento, tu tem que começar a vir para dentro de ti. E como que a gente vem para dentro da gente? Primeiramente, eu gosto muito da respiração, porque a percepção da respiração, quando a gente se conecta com a nossa respiração, quando a gente fica no momento presente do aqui e agora, prestando atenção na nossa respiração, tu faz vários ciclos de respiração e tu vai te conectando, tu vai vindo pro agora. E aí esse vindo pro agora faz com que tu comece a silenciar o externo, ou seja, tudo que tá acontecendo lá fora, fora do teu pensamento, ele vai silenciando. A partir do momento que tu vai te conectando com a tua presença, com o teu momento atual. Mas aí como que é esse treino? Porque o Osho diz pra gente que é um treino. Então ele sugestiona que a gente separe esse momento do dia, todos os dias, para essa prática e que a gente fique bem tranquilo, porque realmente não é fácil, porque a gente, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente é muito intuído a fazer, porque a sociedade nos impõe isso. Então, uma pessoa que ela reserva um tempo do dia para não fazer nada, porque a meditação é isso, gente, meditação é não fazer nada. Essa pessoa ela vai ser vista lá na sociedade como alguém improdutivo. E aí o julgamento já começa pela gente mesmo. Porque no início eu dizia, gente, mas o que eu quero aqui sentada meditando se eu tenho louça para lavar? Eu tenho que fazer comida, eu tenho que levar a fulana na escola, eu tenho que buscar a fulana da escola, eu tenho que ler, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que, sabe, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí eu ficava me condenando, eu ficava me cobrando, porque o que eu queria sentada, não fazendo nada, com um monte de coisa para fazer. Então a gente, quando entra nessa energia do julgamento, a gente já não consegue meditar. Porque aí tu tá preso lá fora, tu tá com os teus pensamentos lá fora. E o ideal é que a gente aprenda a se conectar com o que tá dentro da gente, silenciando a nossa mente, aprendendo a silenciar a nossa mente. E isso é treino, a gente precisa treinar, porque não é da noite pro dia que acontece. Então o Osho, ele diz que a gente deve se sentar e não fazer nada, simplesmente não fazer nada. Os pensamentos, eles vão vir. Adianto para vocês que no início é caótico. A gente pensa constantemente. Eu mesma, assim, foi bem difícil, sabe? Hoje em dia tem dias que eu consigo me conectar bem mais fácil, mas tem dias que eu não consigo, realmente eu não consigo me conectar e silenciar minha mente. Mas pelo menos eu pratico um pouco do relaxamento, o que já ajuda bastante, mas ainda não é meditação. Mas como eu tenho lapidado alguns, pincelado, aliás, eu já tenho pincelado um pouco dentro da meditação, então eu me senti intuída em falar isso para vocês, sim, porque uma vez que eu já estive dentro da meditação e consigo sentir o benefício que ela me traz, fica inviável eu não querer dividir isso com vocês, porque, gente, a meditação, ela realmente ela nos traz uma paz de espírito muito grande, nos traz um conforto muito grande. E aí, então, o que é a meditação? A meditação é simplesmente não fazer nada, é parar e não fazer nada, é treinar os teus pensamentos a não pensar nada. É difícil? É difícil, mas é simples, é fácil e é treino, porque a gente consegue condicionar o nosso pensamento uma vez que a gente se conecta no aqui e agora. Então, eu recomendo que vocês foquem na respiração de vocês, fiquem respirando, fazendo um ciclo de respiração pelo tempo que vocês estiverem disponível ali, e vai chegar o dia que vocês vão ter aqueles relapsos de segundo que teu pensamento não pensou em nada. Quando o pensamento vem, deixa ele vir. Você vai pensar na tua avó, na tua mãe, no namorado, no cachorro, na vizinha gritando, na conta que tem que pagar, na louça que tem que lavar, enfim. Os pensamentos, eles são imensos. Só que não é o pensar
que atrapalha a meditação, e sim o que a gente faz com o pensamento. Então deixa o pensamento vir e imagina ele dentro de uma nuvem, indo e vindo, indo e vindo. E aí, um belo dia, como hoje mesmo diz, um belo dia a gente vai se pegar meditando sim. Hoje em dia eu consigo entrar em estado meditativo até quando eu tô lavando a louça, quando eu tô tomando banho, quando eu tô fazendo nada. Quando eu me percebo, eu tô meditando, eu não tô pensando. E isso é incrível. E aí, quais são os benefícios que a meditação traz, tá? Pra mim, o que eu sugiro pra vocês de praticarem a meditação, o porquê eu sugiro? Porque pra mim os benefícios, eles são imensuráveis, eles são inúmeros, eu não consigo nem me ver mais não meditando. Porque antes eu era muito estressada. Quem me conhece na íntegra sabe, hoje eu sou mãe de 4 filhas e ser mãe não é nada fácil nos dias de hoje, porque educar filho não é só colocar comida na mesa, é uma série de coisas. Então, a preocupação do dia a dia, a educação, como lidar com cada uma, porque cada ser é um ser diferente, embora tu crie todos iguais, isso me trazia muito estresse, muita preocupação. Então, eu ficava muito preocupada com o futuro delas, com a educação delas, com o tipo de pessoas que elas iriam se tornar, enfim. E a meditação, ela me trouxe uma paz de espírito, porque eu aprendi que o que tá fora do meu controle, eu não posso esquentar minha cabeça mais. O que tá fora do meu controle, eu entrego nas mãos de Deus. Já o que tá dentro de mim, sim, eu tenho que controlar. E o que tá dentro de mim são os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então eu tenho que aprender a me condicionar, a controlar o que tá dentro de mim, para não tornar minha vida caótica. E a meditação, pessoal, ela realmente traz esse benefício muito grande. A gente tem uma paz de espírito muito grande. Por exemplo, nesse momento agora do Covid, eu tô muito tranquila. Eu costumo dizer para as pessoas que se as aulas começarem amanhã, eu mando as minhas filhas bem tranquila, porque a ligação que eu tenho com o Criador, ela já tá tão una, eu já tô tão una com o todo através da meditação, que eu consigo sentir que tudo que acontece é porque tem que acontecer realmente e que Deus, ele sabe as coisas que a gente precisa passar para nossa própria evolução. E eu só consegui aprender isso através da meditação. Eu só consegui ficar mais confiante, acreditar mais no processo evolutivo, no processo do Criador, através da meditação. Porque antigamente, quando eu somente fazia a minha oração todos os dias, eu mais pedia do que agradecia. E por quê? Porque eu estava ligada no externo, eu estava focada no externo, então as minhas preocupações eram tantas que eu só queria pedir saúde para as minhas filhas, pedia que meu emprego fosse sempre o emprego que me trouxesse o valor do salário que eu precisava para manter as contas, enfim. Pedia, e eu não era conectada comigo mesmo. Então, por eu não ser conectada comigo mesmo, eu não conseguia nem parar para agradecer e avaliar tudo que eu já tinha de maravilhoso. Então, a gratidão, ela não era tão recorrente na minha vida. Eu agradecia de vez em quando e de forma bem sutil. E hoje em dia, a gratidão, ela faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu consigo me manter no estado de presença. O que é o estado de presença? É o estar aqui e agora. E se eu consigo estar aqui e agora, eu consigo ser grata, eu consigo confiar em Deus, eu consigo ter fé e acreditar que tudo que tá acontecendo é porque tem um propósito. Mas eu digo para vocês que eu só consegui chegar nesse momento que eu estou hoje porque a meditação, ela se fez presente na minha vida. Então eu não podia deixar de dividir com vocês esse vídeo. Eu espero que tenha conectado com as pessoas que precisam, que têm interesse pelo assunto. Geralmente eu recebo algumas mensagens em relação ao que é a meditação e como que faz, como que pratica. Eu espero que eu tenha conseguido ser didática e explicar para vocês mais ou menos como que é. E aqueles que continuarem com alguma dúvida podem se sentir bem à vontade de me mandar aqui um feedback, colocar um feedback para mim. Eu gosto muito de receber feedback, porque daí eu entendo que os assuntos que eu me agrado, que eu gosto de estudar, também conectam com vocês e ressoam com a energia de vocês. Então, eu gosto dessa troca. Podem seguir me mandando mensagem, deixe seu feedback aqui, curta e comente, enfim.
Compartilhem com quem vocês acham que deve ouvir um pouquinho sobre a meditação, que a meditação não é esse bicho de 7 cabeças, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.